E aí galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Rumo ao IFRN. Eu sou o professor Lameck e na aula de hoje nós vamos aprender sobre a divisão. Se liga aí que a gente tem algumas coisas importantes para tratar na aulinha de hoje. Então vamos lá. Gente, na divisão, a primeira coisa que eu preciso que vocês se liguem é que ela é o contrário da multiplicação, que foi o assunto da nossa aula anterior, tá? Na multiplicação nós falamos sobre a importância de você dominar a tabuada. Você dominando a tabuada, você domina a multiplicação e por consequência a divisão. Então a gente vai focar aqui principalmente no algoritmo da divisão, algumas situações específicas que acontecem aqui, certo? Mas para você se dar bem na divisão, tem que dominar a multiplicação, que vai depender muito do seu domínio da tabuada, beleza? Então qualquer coisa se ligue no vídeo anterior para depois se aprofundar aqui nos assuntos da divisão, tá? Então vamos lá, começar aqui pelo basicão, tá? 357 dividido por 3. O algoritmo da divisão, ou seja, a forma que a gente arma a conta para poder resolver ela, é totalmente diferente das outras operações, adição, subtração, multiplicação, tá? Vou mostrar para vocês aqui como é que funciona. Vou pegar o primeiro número, que é o 357, e ele vai ser dividido por 3. Então, o que é que a gente faz? A gente coloca o 3 ao lado do 357, mas para separar eles a gente coloca uma caixinha aí, ó, em forma de L, letra mais bonita do alfabeto, e dentro dessa caixinha a gente vai colocar o número 3, que é a quantidade de vezes que a gente vai dividir o 357. Pronto. Feito isso, a gente vai pegar o primeiro algarismo. Outra diferença aqui no algoritmo da divisão é que a gente vai fazer a conta agora, ó, da esquerda para a direita. Lembra que as outras a gente fazia da direita para a esquerda? Agora é o contrário, tá? Então vou pegar aqui o primeiro algarismo, que é o algarismo de número 3. E aí eu vou dividir o 3 pelo 3, tá? Agora, uma dica bastante interessante que você pode utilizar na divisão é: você tem que saber a tabuada desse elementozinho que está aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que saber quanto é 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes... Se você estudou a tabuada, você vai saber isso aqui. Para facilitar a nossa vida, vamos colocar aqui a tabuada do número 3, certo? Ó, tá aqui todos os resultados e a gente vai fazer as contas, tá? Então, a primeira conta é 3 dividido por 3. Gente, o resultado do 3 dividido por 3 a gente vai colocar aqui. A grande dúvida da galera é: qual é o número que eu coloco aqui? Então, gente, o que é que você tem que ver? São duas perguntinhas que você pode fazer. A primeira: quantas vezes o 3 cabe dentro do 3, certo? Ou, uma outra pergunta que você pode fazer é: qual é o número que eu multiplico o 3 e a resposta dá 3? Então, para qualquer uma dessas perguntas que você fizer, a resposta vai ser 1. O 3 só cabe uma vez dentro do 3, ou, por quê? 1 vezes 3 é 3, beleza? Então, essa conta 1 vezes 3 dá 3. A gente vai colocar essa resposta, ó, aqui embaixo do 3 e vamos fazer uma subtração. 3 menos 3 sobra o quê? 0. Quando eu termino de fazer essa conta, eu vou para o próximo algarismo, que é quem? O 5. O que é que eu vou fazer com ele? Eu vou colocar ele aqui, ó, no último resultado da subtração. Então, ele vai descer para cá, ó, e vai aparecer aqui. Que número nós temos aqui, ó? 5. Então, vou pegar isso daqui e dividir pelo 3, certo? Então, quais são as duas perguntas? Quantas vezes o 3 cabe dentro do 5? Você já sabe qual é a resposta. Ou, qual é o número que eu multiplico o 3, que a resposta dá 5. Você vai ver aqui na tabuada, você vai ver que não tem 5. Então, você tem que ver o que chega mais perto, só que não pode ser maior que o 5. Se você botar o 6, como é que você vai fazer 5 menos 6? Então, já dá um problema. Então, por isso que tem que ser o número que chegue mais perto, mas sem passar, tá? Então, você descobre então que esse número tem que ser o 3. Então, você tem que colocar lá o 1, por quê? 3 vezes 1 dá 3. A gente coloca essa resposta aqui abaixo, ó, e já faz a subtração. 5 menos 3 que dá 2. Gente, sempre que você concluir uma subtração, você tem que ir para o próximo algarismo, que no caso é o 7.
Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos pegar o 7 e descer ele aqui, ó, para a última resposta. Então, 27 é o novo número que eu vou ter que dividir por 3. Então, quantas vezes o 3 cabe no 27? Ou, qual é o número que eu multiplico o 3 e a resposta dá 27? Então, você vai ver que o 27 está aqui, ó. Ele veio do fruto da multiplicação do 3 pelo 9. Então, eu coloco o 9 ali abaixo do 3 e faço a conta. 9 vezes 3 que dá 27. E aí eu faço a subtração. 27 menos 27 que dá 0. Belezinha, gente? Então, quando eu dividi 357 por 3, deu 119 e não sobrou nada, tá? Então, tá ali a resposta 119. Uma coisa importante que eu quero mostrar aqui para vocês é que cada elemento desse na divisão tem um nome específico. Por exemplo, o número que eu estou dividindo é o 357. O nome dele é dividendo. É o número que eu quero que seja dividido, tá? Quem vai dividir o 357, nesse exemplo está sendo 3, ele é chamado de divisor, tá? O resultado aparece aqui, ó, logo abaixo do divisor, e o nome dele é quociente, tá? Então, o que é o quociente? O resultado da divisão, tá? E o que sobrou lá na última subtração é o resto da divisão, ou simplesmente o resto, beleza? E uma última observação bastante importante. Quando o resto da divisão é igual a zero, então a gente disse que essa foi uma divisão exata, porque a gente conseguiu dividir igualmente e não sobrou nada no final. Beleza, gente? Esse é o primeiro exemplo. Vamos para o próximo. 506.799 dividido para 11. Agora eu coloquei dois algarismos aqui no meu divisor. Forma de armar a conta. O algoritmo da divisão, qual é? Coloco o primeiro número, ó, 506.799. Coloco lá a caixinha e dentro da caixinha coloco o 11, tá? Então, agora, o que é que eu tenho que observar? Eu vou pegar o primeiro algarismo desse número, que é o dividendo, que é o número que eu quero dividir. 5. Gente, dá para dividir 5 por 11? Não dá, porque 5 é menor do que 11. Então, se você observar quantas vezes o 11 cabe no 5? Nenhuma. Ou seja, não dá nem para começar a conta. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar mais um algarismo. Então, ó, com isso eu formo que número? 50. 50 já dá para dividir por 11, tá? Então, o segundo detalhe que você tem que observar é esse. Não dá para fazer a conta, eu vou pegar os outros algarismos até que a divisão seja possível de acontecer, tá? Agora, 50 dividido por 11, quantas vezes o 11 cabe no 50? Então, qual foi a dica que eu dei no slide anterior? Que você saiba quais são as multiplicações por 11. Gente, a tabuada do 11 é bem fácil, né? 11 vezes 1 dá 11, vezes 2 dá 22, 33, 44, 55, assim por diante. Então, para facilitar a nossa vida, ó, mais uma vez, estou colocando aqui a tabuada do 11, que é o nosso divisor, tá? Então, o que você vai ver? Quantas vezes o 11 cabe dentro do 50, ou seja, qual é o número que eu multiplico 11 e a resposta ou dá 50 ou chega mais perto. Então, você tem aqui duas opções, 44 ou 55. Você vai ver que o 55 passa, então vou ter que usar o 44. Ele é o resultado da multiplicação do 11 pelo 4. Então, coloco o 4 lá na resposta e faço a multiplicação. 4 vezes 11 que dá 44. Coloco ele aqui abaixo do 50 para fazer a subtração. Se eu tenho 50 e tiro 44, sobra 6. Beleza. Gente, se ligue, toda vida que eu termino de fazer a subtração, aí eu vou para o próximo algarismo do número, que é quem? O 6. Já usei o 5 e o 0, agora eu vou para o próximo, que é o 6. O que é que eu vou fazer com esse 6? Desço ele, ó, para o resultado da última subtração que eu fiz. E vou dividir o 66 pelo 11, tá? Então, quantas vezes o 11 cabe no 66? Ou, qual é o número que eu multiplico 11 e a resposta dá 66? Ou chego mais perto, sem passar. Então, você vai saber, olhando ali para a tabuada, que se eu pegar 6 vezes 11 dá 66. Coloco o 66 aqui para fazer a subtração. 66 menos 66 sobra o quê? Nadinha. Show de bola.
que é que eu faço? Toda vez que eu termino a subtração, vou para o próximo algarismo, que é quem? O 7. O que é que ele vai fazer? Vai descer lá para o último resultado da subtração. Beleza. Gente, 7 dividido para 11. Então, o que é que eu tenho que fazer? Descer um número, tem que fazer alguma conta, tá? Então, olha a pergunta. Quantas vezes o 11 cabe dentro do 7? Você vai perceber que não cabe nenhuma vez. Aí você vai lembrar, então tem que descer o próximo. Mas você tem que se ligar aqui. Para eu descer o próximo, eu tenho que terminar essa conta. Então, a dica é, se ligue. Se não cabe nenhuma vez, eu vou ter que colocar essa informação aqui, ó. Não cabe nenhuma vez. Na matemática, nada é representado pelo zero. Por que eu coloco zero? Porque 11 vezes zero dá o quê? Zero. Eu coloco essa resposta aqui, ó, para poder fazer a subtração. 7 menos 0, que continua sendo 7. Só depois da subtração é que eu posso descer o próximo algarismo, que é o 9. Então, vamos descer ele para cá, ó, para ficar 79. Se você não colocar o zero, então você já vai colocar outro número aqui e vai dar um resultado totalmente errado, tá? 79 dividido por 11. Quantas vezes o 11 cabe no 79? Ou, qual é o número que eu multiplico 11 e a resposta dá 79 ou chega mais perto? Você vai ver que vai ter, ó, o 77 que está bem pertinho dele, certo? Então, para dar 77, eu multiplico 11 por 7. 7 vezes 11 dá 77 e eu faço a subtração. 79 menos 77 sobra 2. Terminou a subtração, vou para o próximo algarismo, que é 9. O que é que eu vou fazer? Desço ele lá para o último resultado da subtração e faço uma nova conta. 29 dividido para 11. Quantas vezes o 11 cabe no 29? Ou qual é o número que eu multiplico 11 e a resposta ou da 29 eu chego mais perto, sem passar. Então, você vai ver que o resultado mais apropriado vai ser colocar um 2 ali, porque 2 vezes 11 dá 22. E fazendo subtração, 29 menos 22 sobra 7. Beleza, gente? Então, nessa divisão, 506.799 dividido por 11 deu quanto? 46.072. Mas sobrou 7 aqui no resto. Tá? Então, nesse caso aqui, o que é que nós temos? Nós temos uma divisão não exata. Quando o resto da divisão ele é diferente de zero, qualquer número que não seja zero, não exato. Resto deu zero, então divisão exata. Resto diferente de zero, divisão não exata. Professor, mas não tem aquele jeito que a gente continua a conta e tal? É o exemplo que a gente vai ver agora na sequência. Beleza, gente? Então, vamos lá para o próximo exemplo. 125 dividido por 8. Se liga aqui nessa situação. Bem tranquilinha essa conta. Vamos pegar aqui o 125, bota a caixinha e o 8 lá dentro e vamos dividir. Então, relembrando, vou pegar o primeiro algarismo, que é quem? O 1. Gente, dá para dividir 1 para 8? Não dá. Então, vou ter que pegar mais um algarismo, que é o 2, formando assim o número 12. Tá? Então, tenho que dividir 12 por 8. Lembra da dica? Saiba a tabuada do divisor. Então, você tem que saber a tabuada do 8 para dividir. Então, quantas vezes o 8 cabe no 12? Você vai saber que é só 1, porque 1 vezes 8 dá quanto? Dá 8. E aí eu faço a subtração. Se eu tenho 12 e tiro 8, sobra o quê? Sobra 4. Quando eu termino de fazer essa conta, gente, o que é que acontece? Vou para o próximo algarismo, que nesse caso é o 5. O que é que vai acontecer? Vamos descer o 5 para o resultado da subtração. Agora eu tenho que dividir o 45 pelo 8. Então, sabendo a tabuada do 8, você tem que saber se tem a 45 aqui. Se não tiver, eu tenho que pegar o que está mais perto dele. Só não pode deixar passar. Então, você vai ver que tem um 40 aqui. Qual é o número que eu multiplico o 8 para dar 40? É o 5. Coloco o 5 lá na resposta e faço 5 vezes 8, que dá 40. Faço a subtração, 45 menos 40 e sobra 5. Agora, se eu quero continuar a conta, certo? Então, o que é que você tem que se ligar? Você tem que se lembrar, gente, que em qualquer número, eu posso observar que existem infinitos números aqui, só que eles estão depois da vírgula, certo?
Então, eu poderia escrever o 125 como 125,0, 125,00 e assim por diante. Então, é só me ligar que depois de qualquer número, ele pode ser escrito como um número decimal, só colocando a vírgula e infinitos zeros após ele. Agora, para que eu observo isso? Para saber que eu tenho outros números para descer, só que eles estão após a vírgula. Então, o que é que eu faço para descer eles? Eu tenho que passar pela vírgula. A minha dica é: coloque a vírgula lá na resposta. Quando você coloca a vírgula na resposta, você está autorizado a passar pela vírgula que está aqui no dividendo para descer os zeros que você quiser para continuar a sua conta. Então, coloquei a vírgula, passei pela vírgula do dividendo, vou descer o próximo número, que é um zero. Agora, eu tenho 50 dividido por 8. Como não tem 50 aqui, eu vou ter que pegar o resultado que estiver mais próximo, que no caso é o 48. E aí, qual é o número que eu vou colocar para multiplicar o 8? O 6. 6 vezes 8 dá 48. Se eu tenho 50 e tiro 48, sobra 2. Terminei a conta? Não, dá para descer outros números. Quem? Só tem 0 agora para descer. Então, você pode descer na vontade até não dar mais. Descendo um 0, então você agora tem 20. Então, quantas vezes o 8 cabe no 20? Você sabe que são apenas duas, porque 2 vezes 8 dá 16. Se eu tenho 20 e tiro 16, sobra 4. Tem mais algum número para descer? Tem infinitos zeros, então desce mais um. Agora eu tenho 40. 40 dividido por 8. Eita, tenho 40 aqui. Então, eu sei que 8 vezes 5 dá 40. Então, coloco o 5 lá no resultado e faço a conta. 5 vezes 8 dá 40. E 40 menos 40 dá 0. Olha que bacana. A minha divisão terminou com o resto zero. Então, nem preciso descer mais nada. A conta acaba aqui. E o resultado de 125 dividido por 8 é 15,625. Tá? Então, gente, nesse caso aqui, o quociente ele apresentou um número decimal finito. Ou seja, que após a vírgula eu tenho um número limitado de casas. Tá? Algumas questões no IFRN e em outras provas por aí, eles pedem que você coloque com aproximação de uma casa decimal, com duas, com três, trabalhe com arredondamentos, certo? Então, para isso é que a gente está fazendo essa aulinha de hoje, para mostrar esse procedimento aqui, tá bom? Outro exemplo, 5 dividido por 12. Quero mostrar duas situações aqui específicas para vocês, tá? Vamos armar a conta. Coloco 5, coloco a caixinha, coloco 12 dentro da caixinha e vamos dividir. Primeira coisa, dividir 5 para 12. Aí que está o problema. Professor, 5 é menor que 12. Como é que eu vou dividir 5 para 12 se 5 é menor que 12? Aí você vai se lembrar, eu poderia usar outro número que teria aqui, mas não tem. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, se não tem outro número para usar aqui, é você ver que o 12 não cabe nenhuma vez dentro do 5, certo? Beleza. Outra coisa que você vai se lembrar é que depois do 5 eu posso escrever ele como número decimal, colocando infinitos zeros após a vírgula. Show de bola. Eu posso usar aqueles zeros? Posso, mas tem uma condição que a gente viu no exemplo anterior, que é o quê? Para passar pela vírgula e poder usar esse númerozinho que está aqui, eu tenho que colocar a vírgula na resposta. Colocando a vírgula na resposta, eu posso utilizar esse zero e assim eu formo quem? O 50. Agora dá para dividir 50 para 12. Mas, professor, 50 dividido para 12, como é que é isso? Você tem que se ligar na dica que eu falei. Saiba qual é a tabuada do 12. Professor, não sei. Aí você vai lá no cantinho e vai fazendo a tabuada do 12. Vai facilitar a sua vida na hora de fazer essa divisão, tá? Então, quantas vezes o 12 cabe no 50? Ou qual é o número mais aproximado do 50, que quando eu multiplico o 12 por esse número, dá esse resultado que eu quero. Então, você vai ver que o número mais próximo do 50 é o 48. Eu multipliquei 12 por quem? Pelo 4. Porque o 12 vezes 4 dá 48. Então, se eu tenho 50 e tiro 48, sobra 2. Show! Lembra? Quando eu termino de fazer essa conta, desce o próximo. O que é o próximo? Zero, gente. Um bocado de zero que tem aí, ó. Então, descendo o primeiro zero, então eu tenho 20. 20 dividido para 12 vai dar
1, porque 1 vezes 12 dá 12, e se eu tenho 20 e tiro 12, sobra 8. Terminou a conta de subtração, faz o que, gente? Desce o próximo, que é o zero. Sempre zero. 80 dividido para 12. Gente, você vai ver que não tem 80 aqui. Então, eu vou ter que ver o que chega mais perto, que no caso é o 72. O 72 ele vem do resultado da multiplicação do 12 pelo 6. Então, coloco o 6 lá, porque 6 vezes 12 dá 72, e faço a subtração. 80 menos 72, que dá 8. Desce quem? Zero. Beleza. De novo, ó, 80 dividido por 12 vai dar 6, porque 6 vezes 12 dá 72. E 80 menos 72 sobra 8. Adivinha quem desce agora? O outro zero. Formou 80 de novo. Então você já está vendo que está acontecendo uma repetição, né? Então você vai ver que esse 6 na resposta, ele vai estar sempre repetindo, gente. Porque 6 vezes 12 vai dar 72, vai sobrar 8, desce 0, fica 80 de novo. E assim vai ficar até o infinito. Então, o resultado do 5 dividido por 12 deu o quê? 0,416666666 infinitamente, tá? Com isso, a gente gerou um negocinho chamado dízima periódica. O que é uma dízima periódica? É um número decimal infinito, mas que possui repetição, possui período, certo? Então, ele é um número racional que nós vimos lá na aula 2, se eu não me engano, quando a gente falou um pouquinho sobre números racionais, tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente viu duas coisas. Primeiro, quando eu quero dividir um número menor por um maior, vai começar com zero e vírgula. Por que o zero? Porque esse número não cabe nenhuma vez dentro desse. E por que vírgula? Porque eu precisei passar pela vírgula para utilizar os zeros que estão logo aqui após a vírgula. Beleza? E a segunda coisa que a gente viu aqui foi um resultado em forma de dízima periódica. Tá bom, gente? Vamos lá. Vamos lá para mais um exemplo. Eita, números com vírgula. Como é que eu vou dividir números com vírgula? A primeira coisa que você tem que se ligar é que a gente vai armar a conta do mesmo jeito. 6,8, bota a caixinha ali e 0,32. Beleza. Gente, o segredo aqui é se ligar que eu vou ter que me livrar dessa vírgula aqui do divisor. Se você se livrar da vírgula do divisor, metade dos seus problemas já se resolveram. Então, como é que eu me livro dela? Manda ela para o final. Só tem um detalhe que você tem que se ligar. Quando essa vírgula ela anda para trás, a vírgula do dividendo também vai ter que andar. Então, se essa vírgula vai andar por duas casas decimais, essa daqui também vai ter que andar por duas casas decimais. Professor, mas aqui só tem uma. Gente, se liga, depois da vírgula tem o quê? Infinitos zeros, tá? Então, se liga que eles existem, apesar de não aparecerem. Show de bola. Então, se essa vírgula ela vai ter que andar duas casas para trás, essa daqui também vai andar duas casas para trás, vai terminar exatamente aqui. Então, a mágica é simplesmente essa. Então, o que é que a gente vai fazer? Quando eu desloquei a vírgula aqui, ó, passou por duas casas decimais, essa daqui também passou por duas casas decimais e acaba aqui. Então, é a mesma coisa que dividir 680 por 32. Então, a dica para você resolver contas de divisão que tenham vírgulas é se livre da vírgula no divisor. Manda ela para trás, só que ela vai arrastar a do dividendo também, beleza? Então, só para organizar aqui, ó, ficou 680 dividido para 32. Então, você vai pegar o primeiro algarismo, que é o 6. Aí você se lembra que o 6 é menor que o 32, não dá para dividir, vamos ter que pegar mais o algarismo. Vai ficar 68, agora já dá. Professor, tem que saber a tabuada do 32? Decorada não, mas é importante que você faça ela, porque ela vai ser muito útil durante a sua conta, beleza? Você vai ver que 68 dividido para 32 vai dar 2, porque 2 vezes 32 dá 64. Se eu tenho 68 e tiro 64, sobra 4. Lembra que a gente faz agora? Procedimento agora só normal, igual a gente viu nos exemplos anteriores. Vou para o próximo algarismo, que é o zero. A gente vai descer esse algarismo lá para o resultado da subtração, formou 40, e vamos dividir 40 por 32. Quantas vezes o 32 cabe no 40? Apenas uma. 1 vezes 32 é 32, e 40 tirando 32 sobra 8. Beleza. Agora a gente vai baixar o próximo número, que é quem? O zero. Só que o zero, gente, ele está onde? Depois da vírgula. Como é que eu passo pela vírgula?
colocando ela na resposta. Quando eu coloco a vírgula na resposta, eu estou autorizado a passar por essa vírgula e descer os zeros que eu precisar usar para continuar a minha conta. Então, ó, descendo esse zerinho aqui, eu tenho agora 80. 80 dividido para 32. Não tem 80 aqui, o número que vai chegar mais perto sem passar é o 64. Mais uma vez eu vou ter que colocar o 2 aqui, porque 2 vezes 32 dá 64. E faço a subtração. 80 menos 64, que é 16. Terminei de fazer essa conta, desce o próximo algarismo, que é quem? 0. Desceu o 0, vou ter que procurar o 160 aqui. Olha, ele está aqui. Então, qual é o número que eu multipliquei o 32? 5. Coloco 5 vezes 32 dá 160 e 160 menos 160 não sobra nada. Dessa maneira, a gente descobre que 6,8 dividido por 0,32 dá 21,25 e não sobrou nadinha. Beleza, gente? Vamos lá. Agora, se eu estiver dividindo frações, se liga aqui nesse procedimento, gente. 9 sobre 7 dividido por 6 sobre 5. Olha, a dica é a seguinte. Quando a gente está dividindo frações, a gente vai repetir a primeira fração e vamos multiplicar essa primeira fração pelo inverso da segunda fração. O que é o inverso da segunda fração? É só você trocar a posição do numerador com a do denominador, tá? Vamos mostrar aqui como é que isso acontece. Então, eu vou repetir a primeira fração, que é 9 sobre 7. E ao invés de dividir, nós vamos multiplicar por uma outra fração. Essa fração vai ser o inverso dessa. Então, o 6 que estava em cima vai para baixo. E o 5 que estava embaixo vai para cima. Feito isso, agora é só multiplicar igual a gente aprendeu na aula passada. Multiplicação com fração. O de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. O de cima com o de cima, numerador com numerador, 9 vezes 5 dá 45. E o de baixo com o de baixo, 7 vezes 6, que dá 42. Beleza, gente? Agora, sempre que você estiver trabalhando com frações, um detalhezinho que é importante frisar é que você pode simplificar as frações. E no IFRN e em algumas provas por aí, normalmente eles pedem as frações simplificadas. O que é isso? Uma fração equivalente a essa, só que trabalhando com números menores. E como é que simplifica frações? Dividindo tanto o número de cima quanto o de baixo pelo mesmo valor. Por exemplo, se eu dividir por 3, então eu vou ter uma nova fração equivalente a essa, só que com números menores. Ó. 45 dividido por 3 dá 15. E 42 dividido por 3 dá 14. Então, como é que eu simplifico? Simplesmente procurando um número que divida tanto o de cima quanto o de baixo. Tem que dividir os dois de maneira exata e inteira, beleza? Olha esse outro exemplo aqui. 6 sobre 7 dividido por 3. Professor, esse outro aqui não é uma fração. Se lembre, você vai ter que sonhar que ele é uma fração. Como é que a gente transforma isso numa fração? Só colocando o número 1 embaixo dele. Belezinha? Então fica 6 sobre 7 dividido por 3 sobre 1. Então como é que eu divido frações? Eu repito a primeira fração e multiplico pela segunda fração invertida, certo? Pelo inverso da segunda fração. Então, o 3 que está aqui em cima, ele vai para baixo. E o 1 que estava aqui embaixo vai para cima. Então, vai ser 6 sobre 7 vezes 1 sobre 3. Multiplicação de fração, acabamos de ver. Multiplico o de cima com o de cima, 6 vezes 1 que dá 6. E o de baixo com o de baixo, 7 vezes 3 que dá 21. E você não pode esquecer do principal quando você está trabalhando com frações. É o que? Ó, simplifique as frações, tá? Então, vamos ter que encontrar um número que eu possa dividir tanto o de cima pelo de baixo, certo? Por exemplo, se eu tentar 2, 6 dividido por 2 daria 3. Só que embaixo, ó, 21 não é divisível por 2. A gente vai até fazer uma aula mais na frente sobre divisibilidade. A gente vai aprender algumas dicas sobre isso daí. Então, nesse caso aqui, mais uma vez, a gente vai ter que dividir os 2 por 3. É o único número que vai dividir eles aí de maneira exata. No numerador, 6 dividido por 3 dá 2. E embaixo, ó, 21 dividido por 3 dá 7. Então, essa é a fração simplificada
dessa conta aí, tá? Então, uma questão de marcar, provavelmente essa resposta aqui está certa, mas não esteja nas alternativas. Você só vai encontrar essa daqui, tá bom, gente? E aí, para finalizar, a divisão, como ela é o contrário da multiplicação, ela é a operação inversa da multiplicação, o jogo de sinais também vai valer aqui. Só para a gente relembrar, ó, mais com mais dá mais. Mais com menos dá menos, menos com mais dá menos e menos com menos dá mais, tá? Então, vamos fazer algumas continhas básicas só para fixar esse detalhezinho aqui. Como é que a gente vai fazer isso, ó? Mais 32 dividido por menos 4. Do mesmo jeitinho, primeira coisa, jogo de sinal. Mais com menos dá menos. E 32 dividido por 4 dá 8. Beleza? Só isso. Jogo de sinal e divisão direto. Menos 40 dividido por menos 5. Jogo de sinal. Menos com menos, mais. E 40 dividido por 5 dá 8. Resultado mais 8. Mais 48 dividido por mais 6. Então, ó, mais com mais dá mais. E 48 dividido por 6 dá 8. Por fim, menos 56 dividido por mais 7. Menos com mais dá menos. E 56 dividido por 7, adivinha? Dá 8. Tanto é que, como a divisão é a operação inversa da multiplicação, se você fizer essa conta voltando, dá a mesma coisa. Ó. Menos com mais dá menos. 8 vezes 7, 56. Mais com mais dá mais. E 8 vezes 6 dá 48. Mais com menos dá menos. E 8 vezes 5 dá 40. Menos com menos dá mais. E 8 vezes 4 dá 32. Tranquilo, gente? Então, essa foi a nossa aulinha pesada sobre divisão. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários aí, tá? Se você gostou, deixe seu like também nesse vídeo. Compartilhe, se inscreva, ative o sininho e tem outras indicações de vídeos aí do nosso canal, beleza? Bons estudos e até a próxima. Tchau!